Olá você, muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta nesta tarde de sexta-feira, 26 de agosto, com muita alegria, com muita determinação e ousadia para vos transmitir a palavra de Deus. De antemão, vai os meus agradecimentos a todos os nossos irmãos que têm curtido, aqueles que têm compartilhado de forma carinhosa, transmitido a sua gratidão por essas reflexões. Muito obrigado, que Deus em Cristo vos abençoe. Meus queridos irmãos, eu quero nesta oportunidade falar a palavra de Deus conforme o capítulo de número 15 do Evangelho que escreveu São Lucas, no seu versículo 17, 18, 19, que nos diz: E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Meus irmãos, diletos amigos em especial, nesta tarde, o desejo do meu coração, que compreendo de tal maneira ser também o desejo do coração de Deus, porque eu havia escolhido uma outra reflexão, um outro tema para compartilharmos neste dia, e folheando o capítulo de número 15 de Lucas, eu senti meu coração pulsar mais forte, e a leitura que eu fiz, e a sensação que eu tive, é de que o desejo de Deus era para que esta palavra vos fosse transmitida. Eu tenho certeza, e assim quero entender, que Deus deseja falar ao teu coração, em especial a você, que se encontra afastado da casa do Senhor, distante dos caminhos de Deus, distante do Pai. Então, o nosso tema desta tarde é o retorno do filho pródigo. Meus queridos irmãos, esta parábola, ela enfatiza para nós, a partir do versículo de número 17, o poder do livre-arbítrio que Deus determinou para os seres humanos. Este poder que dá o direito ao homem tanto para escolher o bem, ou o direito para o homem escolher o mal. E é interessante dizermos nesta tarde, ou dizer nesta tarde, que Deus, ele respeita o livre-arbítrio do homem, de modo que Deus, ele não é sujeito a concordar com as nossas decisões, com as nossas escolhas, apesar do direito que está sobre nós do livre-arbítrio. É verdade, não é pelo simples fato de termos o direito do livre-arbítrio que tudo quanto escolhermos, Deus há de concordar, Deus há de aceitar as nossas decisões. As nossas decisões dirão para Deus a nossa intenção, o nosso desejo, o que queremos, o que pensamos e até mesmo onde desejamos passar a nossa eternidade. Portanto, apesar de Deus ele não interferir nas nossas decisões, mas ele busca formas de ajudar a nós escolhermos sempre o melhor para nossas vidas. Quando lemos em Deuteronômio capítulo 11, versículo de número 26, está escrito na palavra de Deus a seguinte expressão: Eis que eu vos ponho diante de vós a bênção e a maldição, para que você possa escolher. E Deus disse mais no versículo 27, você pode escolher a bênção a partir do momento em que você abraçar, a partir do momento que você ouvir os mandamentos que Deus nos ordena pela sua palavra.
Quando assim fizermos, nós estamos sujeitos a abraçar, a conquistar e experimentarmos tudo que há de bom em Deus. Mas também existe a maldição, e a maldição pode ser escolhida a partir do momento que nós não ouvirmos e abandonarmos a orientação dos mandamentos da palavra de Deus e nos desviarmos daquilo que Deus ordena para nós, para servir e seguir a outros deuses que Deus fez questão de dizer, estes deuses com D minúsculo que vocês não conheceis. Então, meus queridos irmãos, o filho pródigo tinha todo o direito de fazer o que bem entendesse com a sua herdade, com a terça parte que foi repartida pelo seu pai. Ele tinha o direito de fazer o que pensasse e o que quisesse. E assim ele fez. Tomou a sua decisão, juntou tudo quanto lhe pertencia e partiu para uma terra distante, como diz o Evangelho, para uma terra longínqua. E, meus irmãos, isto mostra o papel do mundo regido pelo Deus desse século, o diabo. É buscar sempre nos distanciar de Deus. Nos colocar o mais longe possível, o mais longe que ele puder, da casa e da presença do Pai. Para que não haja nenhuma tentativa ou nenhuma chance de nos arrependermos e desejarmos voltar. Para que a distância venha provocar o esquecimento. É verdade. Para que a distância possa apagar, passar uma borracha na mente, fazendo com que o filho pródigo venha esquecer das boas recordações do seu pai, da sua família, da sua casa. Portanto, até hoje, meus queridos irmãos, esta é a ferramenta do diabo. É investir esta arma para arrancar muitos de dentro das igrejas. O trabalho do diabo é lançar as suas estratégias, os seus planos para seduzir, para atrair os filhos de dentro da casa. Arrancá-los de dentro da casa para distante do pai, para distante do seu lar, para viver uma vida dissoluta, uma vida sem impedimento, uma vida sem regras, uma vida sem leis, mas uma vida de falsa independência. É bem verdade. E até hoje nós podemos apontar o sistema deste mundo. Quantos adolescentes, quantos jovens já estão, apesar de dentro de casa, apesar do zelo, apesar dos cuidados e de toda uma assistência que os pais estão lhe dando, mas ainda assim estão insatisfeitos dentro da casa, desejando uma hora conquistar a sua idade maior, os seus 18 anos, na tentativa de sair de dentro das quatro paredes, sair da dependência dos pais para viver aquilo que desejar para a sua própria vida. Porque estão sendo seduzidos pelo sistema deste mundo. E esta é a arma do diabo. Mas é o desejo de Deus falar ao teu coração. Por mais difícil que esteja, não deixa a tua casa. Não deixa a presença do teu pai. Apesar dos pesares, de todas as nossas dificuldades, na presença do Pai é melhor. Na presença do Pai é o melhor lugar para estarmos. Então, meus queridos irmãos, é possível que aquele filho pródigo tenha partido para lugares espetaculares, lugares que ele talvez planejasse para o seu futuro, quem sabe Alexandria,
Roma, para a cidade de Corinto, ou até mesmo para a Babilônia, que a Bíblia diz que ele foi para um lugar distante, mas ele buscou um lugar atrativo, um lugar esplêndido, um lugar maravilhoso, que o fazia sonhar, que o fazia desejar ali estar. E meus queridos, quando aquele filho pródigo ele chegou naquele determinado lugar, ele encontrou de antemão amplas oportunidades ali para viver uma vida frouxa, para viver uma vida de prazeres de dissolução, para ele fazer o que bem entendesse. O diabo, ele usa esta arma e diz para você que lá fora você tem a liberdade que dentro de casa não tem. Você tem os direitos lá fora que dentro de casa você não tem. O mundo prega que lá fora ninguém vai te criticar, ninguém vai dizer que você está errado, ninguém vai dizer que tu és um precipitado, ninguém vai dizer que você será mal sucedido, ninguém vai estar no teu encalço, te interrompendo, não é? Ditando regras para você, te aconselhando, perturbando a tua mente, como muitos pensam, que muitas das vezes os pais, quando assumem este papel de tentar conciliar o seu filho, de aconselhar, de advertir, muitas das vezes estes pais são vistos pelos próprios filhos como pessoas más, que estão ali tentando destruir os sonhos, colocar uma pedra no caminho do sucesso dos seus filhos. E meus queridos irmãos, assim estava o filho pródigo. Aquele moço não tinha nenhuma experiência com o mundo, não conhecia o mundo, mas estava no mundo, não é? Os amigos que ele encontrou, as prostitutas que ele abraçou naquela cidade, logo percebeu que se tratava de um inexperiente vindo de um interior para uma cidade grande, sem experiências, como diz o nordestino, como um matuto. E isto foi uma presa fácil. Aquele moço se tornou alguém vulnerável às armadilhas e às ciladas que estavam preparadas ali naquela cidade. Ele jogava, gastava tudo quanto tinha com os jogos. Os amigos que havia conquistado, pelo contrário, se tratava de seus arqui-inimigos ali, e ele não percebia. E ele não tinha esta compreensão. E ele estava ali. Eles sabiam que aquele moço podia perder tudo que ele tinha facilmente. No entanto, eles se aproximavam como um amigo. E nos dias de hoje, o diabo tem vestido uma roupagem, se apresentado com uma identidade de alguém honesto, de alguém agradável, de amigos, para nos conduzir para distante de Deus, para fazermos enveredar pelos caminhos maus, caminhos que, segundo o sábio Salomão disse, parecem perfeitos, mas o seu final são frustrantes, desastrosos, maus. Mas aquele jovem estava ali. E isso se cumpre o primeiro fator da estratégia do diabo, do ladrão, da qual Jesus, no capítulo 10 de João, enfatizou. Primeiro passo do diabo como ladrão é roubar. E o ladrão estava roubando através das fantasias daquela cidade, roubando a integridade daquele moço, a sua consciência, né, a sua inocência. Estava roubando
o seu direito de filho, estava roubando a paternidade daquele jovem. E ele não estava percebendo esta estratégia do diabo. Eu quero dizer uma coisa para você, adolescente, para você, jovem, que talvez está com esse pensamento na sua mente, perdurando, te inquietando, que já te faz até não sentir nem desejo de estar mais da igreja. Eu quero dizer que no mundo ninguém tem amigos. E sim, o que existe no mundo são aproveitadores. Verdadeiramente, neste mundo o que de fato existe são aproveitadores. Eu quero dizer mais, até que o mundo, ele não te abraça como está te abraçando pelo que você é, pelo teu caráter e nem pela tua personalidade. O mundo está sorrindo para você. O mundo está te abraçando, te aceitando no seu círculo, muito mais por aquilo que você tem. É por essa razão que o mundo te abraça. É por isso que no mundo aí existem os muitos amigos que você tem intitulado. Mas a tentativa de subtrair aquilo que você tem. E aquilo que você é ser destruído, apagado. Para o mundo, você vale não aquilo que você é, mas o teu valor é os bens que você possui. É aquilo que te pertence. E o mundo está de olho. Porque o projeto do ladrão é roubar. É subtrair, saquear os valores que tu tens recebido de Deus dentro da casa. Os bens que tu recebeste do teu Pai, do teu Deus, que deveriam ser desenvolvidos dentro da casa e não fora. E o diabo quer arrancar, quer tirar, quer apagar da tua mente os teus valores, as tuas qualidades, o teu perfil, a tua serenidade, a tua seriedade. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero trazer essa palavra e dizer mais uma vez que todo sonho, que toda felicidade e os amigos, ele durou para aquele jovem até enquanto durou o dinheiro. E isso traz para nós um retrato de que o dinheiro pode até mesmo fazer com que os nossos sonhos se realizem. O dinheiro pode fazer até com que o teu sonho, os teus projetos venham a se realizar, mas o dinheiro, escute isso, o dinheiro jamais poderá garantir que esta realidade perdure para sempre. De que este sonho realizado se mantenha firme para sempre. O dinheiro não pode garantir isto. Então, meus queridos, o mundo abraçou aquele jovem com dinheiro. O mundo abraçou aquele jovem com nome, com fama. Mas o mundo abandonou aquele moço depois que ele perdeu o dinheiro. O mundo abandonou aquele moço depois que ele perdeu o nome, depois que ele perdeu a fama. E é isto que o diabo irá fazer com aqueles que têm empreitado, por aqueles que têm sido seduzidos, influenciado por este sistema fantasioso do mundo. É fazer com que as pessoas quebrem a cara, sejam destruídos, deteriorados da sua natureza cristã. Glória a Deus. E aí o diabo começou a subtrair
E aí acontece o segundo fator, que é de praxe do ladrão: matar. O diabo estava ali matando os sonhos daquele moço, matando os projetos, matando a esperança, destruindo tudo que aquele moço esperava, projetava lá no mundo. Eu quero dizer, você não pode construir os seus projetos no mundo. Você não pode planejar teu sucesso para este mundo, para gozar neste mundo. Porque é debalde fantasiar, idealizar sonhos para esta vida, para este mundo. A nossa maior conquista e a nossa maior vitória não é neste mundo, é nos céus. Nossos projetos de vida em Deus devem estar alicerçados na sua palavra para gozarmos na eternidade, e não neste mundo. Mas o mundo subtraiu o nome, subtraiu fama, subtraiu amigos, subtraiu os prazeres. O mundo transformou aquele moço num desgraçado, num miserável, num moço falido. Depois que ele perdeu tudo absolutamente a ler, ele começou a enxergar o quanto ele foi alvo, né, de um ataque covarde e cruel. Foi apunhalado pelas costas, pelo mundo, pela fantasia deste mundo. Ficou decepcionado, frustrado, perturbado, perplexo com tudo aquilo que estava lhe acontecendo. Tudo que o mundo queria era fazer com que aquele moço esquecesse do lar, ocupasse a sua mente naqueles atrativos para esquecer do pai, para esquecer que um dia tinha um lar, que um dia tinha uma casa, que um dia tinha um pai, que um dia tinha um amigo. É impressionante que quando aquele jovem estava no fracasso, ninguém chegou para apoiar, ninguém chegou para ajudar. Inclusive os amigos que ele construiu no mundo, na hora que ele mais precisou desses amigos, eles todos viraram as costas. Ninguém lhe ajudou, pedia alimento, ninguém lhe servia nada. Pelo contrário, enviaram para comer, para trabalhar nas atividades mais cruéis para um judeu, que era criar porcos. Que fome aquele moço passou a ponto de desejar comer as comidas dos porcos ali. É isto que o mundo quer fazer com você, meu jovem. Fazer você a pessoa mais humilhada deste universo, mais deplorável, um instrumento de horror, de escândalo, de perversão. Aleluia. Mas ainda bem que naquele estado cruel que aquele moço estava, ele lembrou de casa. E aqui está o retorno. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes a dificuldade nos mostra o quão falho, o quão precipitados somos. Às vezes a dificuldade serve para dizer para nós o quanto nós erramos, o quanto nós falhamos nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Às vezes as dificuldades, os processos, as lágrimas, as decepções servem para nos dar um ensinamento, para nos dar uma lição, para nos revelar que muitas das vezes nós precisamos ter paciência antes de escolhermos, de escutarmos melhor, de entender os nossos pais quando nos aconselha, quando nos orienta, que embora que para nós seja difícil receber, mas eles estão sendo bem intencionados, e o mais que ele deseja para nós é o nosso bem, é a nossa paz. O desejo de um pai e de uma mãe é de proteger os seus filhos das maldades deste mundo, embora os filhos não queiram compreender. Mas lá no momento da dificuldade ele vai entender que o seu pai estava certo, estavam com a razão. Aleluia. Aquele jovem iniciou seu caminho de volta. E meus queridos, é tempo de iniciar o caminho de volta. Eu quero dizer nesta oportunidade, é tempo de voltar.
Eu quero dizer que dá tempo, ainda dá tempo, ainda tem jeito, ainda há solução. Volta, pare, meu filho, volta para o teu pai, volta para a casa do pai, volta para Deus, volta para a igreja. A cada passo que aquele moço ele dava de volta, ele começou a perceber o quão longe ele estava de Deus, o quão longe ele estava de casa. A cada lugar que ele passava de volta, ele ia observando quantas maldades praticou, quantos amigos maus e falsos ele construiu. Cada passo que aquele jovem dava, voltando para casa, muito mais fazia acelerar os seus passos, desgostoso, arrependido de estar ali, decepcionado de ter passado por aqueles lugares, de ter compartilhado daquela podridão ali, de sentir-se, irmãos, triste pelo que o mundo fez com ele, pelo estrago moral que o mundo tem praticado sobre a sua vida. Não é, irmãos, pela maldade, pela estratégia, pelos atos covardes, pelas apunhaladas que deram, pelas falsidades que ele encontrou lá no mundo. Isto mais trazia um desgosto e o desejo de voltar para o seu pai. É tempo de voltar nesta tarde. Volte, meu filho. Volta para Deus. Volta para o teu pai. Aquele jovem não tinha expectativa de como o pai haveria de lhe receber, mas mesmo assim ele voltou. É bem verdade que aí no mundo, meus queridos irmãos, é assim. Quando falhamos com alguém, quando pecamos, quando erramos com alguém. E muitas das vezes na altura do caminho nós paramos, pensamos e entendemos o erro que cometemos e buscamos voltar para essas pessoas, voltar a sermos aqueles amigos de dantes, de sermos aquela pessoa diante. E quando a gente volta, a gente não sabe como essas pessoas vão nos abordar, como essas pessoas vão nos receber. E sabe o que é que muitas das vezes acontece nos dias de hoje? As pessoas até dizem para nós: eu te perdoo. Mas os atos e o comportamento depois desse perdão mostra que, apesar de ter perdoado, ele não quer ter mais você inserido no seu âmbito, no seu universo de amizade. Muitas pessoas dizem: eu perdoo, mas eu não quero mais conversa. Eu aceito o perdão, mas só não quero a sua amizade, só não quero mais aproximação a você. Você não vai ser mais aquele amigo que era. E mesmo assim, aquele filho pródigo, ele vai para o seu pai e diz: pai, eu reconheço. Eu não estou aqui querendo ser tudo o que eu era quando eu sair de casa, mas eu quero que o Senhor me perdoe e me aceite como um trabalhador dentro e na dependência da sua casa. Mas eu quero estar perto de casa, eu quero estar perto do Pai. E para a surpresa daquele filho, grande foi as bênçãos que ele recebeu. De volta, Deus quer dar de volta tudo aquilo que você perdeu no mundo. Jesus te abraça sem nome, Jesus te abraça sem fama, Jesus te abraça da forma que você está, e como filho te receberá e te dará tudo de volta em nome de Jesus. Volta, é tempo de voltar. Que Deus em Cristo nos abençoe. Um abração.